Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aí resoluções de questões de regra de três compostas, certo? Vamos então para o segundo exemplo aí. Em uma fábrica, vamos então ler o enunciado aí da questão. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos seriam montados por 4 homens em 16 dias? Vocês dão uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão, depois volta aí para a gente dar continuidade, beleza? Vamos lá então. Nós temos aqui três termos, né? Três grandezas. Primeiro é a quantidade de pessoas, né? O número de homens, o número de carrinhos, que é 20, e a quantidade de dias. Nós temos aqui 4 homens e 16 dias. Nós precisamos, no caso, da quantidade de carrinhos que serão necessários, certo? A quantidade de carrinhos que serão fabricados, montados. Então, vamos realizar aqui, reescrever a tabela em questão, certo? Reescrevemos essa tabela aqui. A ideia é a mesma ideia anteriormente. Vamos pegar a seta, incluir para baixo e verificar termo a termo. Vamos primeiro analisar carrinhos versus dias. Se nós temos 20 carrinhos produzidos em 5 dias, se nós aumentarmos a quantidade de dias, consequentemente, aumentaremos a quantidade de carrinhos, certo? E se nós diminuirmos a quantidade de dias, consequentemente, também diminuiremos a quantidade de carrinhos produzido. Então, a grandeza em questão ela é diretamente proporcional. Vamos analisar agora então o segundo termo. Nós temos 8 homens para produzir 20 carrinhos. Se nós temos uma quantidade menor de homens produzindo carrinho, consequentemente teremos também uma quantidade menor de carrinhos produzidos. E se nós aumentarmos o número de carrinhos produzidos, consequentemente precisamos aumentar o número de homens produzindo aquele carrinho, certo? Então a grandeza em questão aqui também é diretamente proporcional ao número de carrinhos, certo? Então, Emanuel, mas sempre é obrigado a ter não é obrigado a ter um diretamente proporcional e um inversamente proporcional para a regra de 3 ser composta? Não. A regra de 3 composta, como eu já falei, é quando tem mais de duas grandezas, certo? Quando nós temos 3, 4, 5, quantas grandezas nós tenhamos. Passou de duas grandezas, a gente considera, no caso, regra de 3 composta. Nesse caso aqui nós temos a grandeza homem, carrinho e dias, 3 grandezas. Então, passou de duas grandezas, regra de 3 composta, beleza? Como não temos nenhuma grandeza inversamente proporcional, então a gente não precisa fazer a alteração de inverter nenhum valor. Então, os termos que estão aqui vai ser a mesma forma que vai ser descrito. Então, o primeiro termo, o elemento que eu vou pegar, é o elemento que tem a incógnita, certo? Pegou o 20 sobre x, colocamos no caso o sinal de igualdade e vamos realizar o procedimento com os demais termos, o número de homens vezes a quantidade de dias. Ao realizarmos este procedimento, vamos fazer a multiplicação desses dois elementos, teremos o seguinte, mas porém, vamos simplificar antes, para facilitar o cálculo, não é isso? 8 dividido por 16, 8 por 16, no caso 16 dividido por 8, vai dar 2, certo? E agora a gente vamos reescrever então a equação, ficando 20 sobre x igual a 5 sobre 4 vezes 2. Fazendo então meio pelos extremos, teremos o seguinte procedimento. 5 vezes x é igual a 20 vezes 4 vezes 2. O 5 que está desse lado multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, ficando então x igual a 20 vezes 4 vezes 2, dividido então
por 5. Simplificando, 20 dividido por 5 dará 4. Logo então, x será igual a 4 vezes 4 vezes 2. X será igual a 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32 carrinhos. No caso, então, nós teríamos uma produção de 32 carrinhos nos 16 dias, sendo 4 homens fazendo. Logo, então, a gente fez a mesma ideia, certo? Definimos os parâmetros e, consequentemente, obtemos a resposta realizando a operação final igual a uma regra de 3 simples, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos, então, no próximo exercício.